Estima-se que na galáxia onde se acontece a história de Star Wars residam pelo menos 20 milhões de espécies diferentes. Vindas de todas as partes, formaram uma sociedade galáctica onde durante séculos tentaram viver em harmonia. Durante esse mesmo tempo, diversos exploradores desbravaram a galáxia com o intuito de expandi-la de várias formas, sendo assim, encontrando novas espécies. No entanto, sabendo que havia não só uma única galáxia fora, mas um universo, em algum momento, algumas espécies consideradas extragalácticas foram apresentadas. E é sobre elas que vamos falar nesse vídeo. 5 espécies de Star Wars que vieram de outras galáxias. O termo extragaláctico significa qualquer coisa situada, encontrada fora dos considerados limites galácticos. Isso também incluía planetas que ficavam fora do limite, mas faziam parte de sistemas e regiões de dentro da galáxia, como foi o caso do planeta Camino, espaço selvagem fora desse limite. Era ligado à galáxia através do sistema estelar mais próximo, Riche. Isso fez de seus habitantes, os Caminoanos, uma espécie extragaláctica. Os Caminoanos eram altos e magros, anfíbios e sencientes. Humanoides de pele clara, com longos pescoços que lhes permitiam uma flexibilidade limitada. Seus membros eram longos e frágeis, os fazendo andar devagar. Grandes olhos pretos capazes de enxergar no espectro ultravioleta. E apesar de semelhantes, os machos e as fêmeas eram facilmente distinguíveis. Enquanto eles possuíam uma crista no centro da cabeça, as fêmeas não. A sociedade caminoana demonstrava poucos sinais de exuberância e eram isolacionistas, se interessando por estrangeiros apenas se lhes fosse lucrativo. Mas eles não se achavam superiores a outras espécies. Simplesmente viam os outros planetas e sociedades como uma distração. E acreditavam que tudo o que precisavam para viver já estava em caminho. Cientificamente racionais, os caminoanos evoluíram de uma forma que, ao atingir os 11 anos de idade, já eram considerados adultos. Conhecidos através da galáxia como clonadores, por se especializarem em clonagem. Pioneiros, desenvolveram sua própria tecnologia de engenharia genética. Desenvolveram também tecnologias mais convencionais e não biomédicas para oferecer aos seus clientes, como a República Galáctica. Nosso sucesso com o exército clone é reconhecido em toda a galáxia. Com certeza encontraremos outros clientes que valorizem os nossos avanços científicos. Datomirianos, também conhecidos culturalmente como Datomiri, uma espécie nativa do planeta Datomir, mas originalmente vindos de Perídia. Enquanto o planeta Datomir localizava-se na orla exterior da galáxia e abrigou por eras os Datomirianos e Zabraks, os exemplares oficiais da espécie encontravam-se em Perídia. Perídia é um planeta extragaláctico localizado em uma galáxia distante. Em um momento da história, os Datomiri aprenderam a cavalgar os Purgils, gigantes baleias maciças capazes de viajar pelo hiperespaço, inclusive pelo vazio entre as galáxias. Perídia era o planeta onde os Purgils viajavam para morrer. Curiosamente, a espécie original Datomiri era completamente composta e controlada por mulheres. Não há confirmações, mas o fato delas terem procurado por novos exemplares de macho para que possam procriar leva a crer que em algum momento da história, as Datomirianas tinham extinguido todos os machos de sua sociedade, possivelmente em rituais. A nova espécie escolhida foram os Abraxyridonianos. Elas os permitiram que criassem sua própria sociedade isolada, mas seus únicos objetivos eram servi-las como reprodutores. As mulheres datomirianas tinham a pele branca pálida com manchas azuis e cinzas. Geralmente eram carecas, mas os cabelos cresciam e caíam em diferentes fases da vida. Elas, particularmente, pertenciam ao clã das Irmãs das Trevas. Continham tatuagens sutis feitas com o chamado Mushling e, como bruxas, faziam uso da força, a convertendo em magia. Os homens conhecidos eram originalmente híbridos entre as Datomirianas e os Abraxyridonianos, resultando nos Abraxdatomirianos. Eles apresentavam tatuagens em seus corpos que representavam sua herança tribal. Sem cabelo, tinham chifres ao redor da cabeça.
olhos amarelos vibrantes e faziam parte dos Irmãos das Trevas. Tanto as mulheres quanto os homens eram capazes de manifestar os poderes da força e se tornarem indivíduos habilidosos como Maul, Savage e Asajj Ventress. Reclusos e obscuros, escondiam diversos segredos. Sua sociedade matriarcal por natureza apresentava diferentes tipos de clãs ao redor do planeta, como as Nardit, Blue Coral Divers, Singing Mountain e Howling Crag. Quando iam em busca de um parceiro, as Irmãs das Trevas realizavam um ritual de seleção, onde os machos se enfrentavam em testes brutais. O vencedor se tornava um servo da irmã. Shazrak, espécie reptiliana, baixa e senciente vinda de uma galáxia distante, e serviram como escravos e soldados aos Yuuzhan Vong. Diferente de seus senhores, os Shazraks podiam ser sentidos através da força pelos sensíveis. Por milhares de anos, enquanto atravessavam o vazio entre as galáxias, eles foram criados em grandes números como tropas de apoio descartáveis. Domos calcificados foram projetados da testa de cada um, inibindo sua autonomia, permitindo que os Yuuzhan Vong os controlassem. Isso acabou se mostrando uma desvantagem em batalha, pois podiam ser assassinados com facilidade. Quando conquistados e criados como tropas de choque, os Shazraks provaram-se obstinados e incapazes de pensar sozinhos. Acompanharam os Yuuzhan Vong durante milhares de anos, até a invasão da galáxia conhecida. Eles eram controlados por feras de guerra, como os Traal e Hakmats. Caso alguma delas fosse destruída, os Shazraks sob seu controle eram desconectados. Em seu primeiro combate de destaque, a Batalha de Dantooine, eles foram utilizados para atacar as forças da Nova República. Luke Skywalker destruiu o Traal Header, veículo que detinha o controle sobre os Shazrak. A conexão mental com eles foi interrompida, os fazendo se tornar selvagens. Eles atacaram uns aos outros e qualquer coisa que vissem pela frente. O tempo que passaram sob controle Yuuzhan Vong fez com que qualquer conhecimento sobre a espécie base desaparecesse ao longo das gerações. Essa falha, combinada com suas estruturas pequenas, os tornou incapazes de dominar os Ampstaffs, criaturas serpentes geneticamente modificadas, utilizadas como principais armas dos Yuuzhan Vong. Alguns dos Shazraks chegaram a servir tão bem aos Yuuzhan Vong que foram autorizados a se unir à casta guerreira em seus níveis mais básicos. Nagai, também conhecidos como Nigai e as Facas, uma espécie de humanoides sencientes do planeta Nage, planeta localizado na galáxia anã chamada Fire Fist, uma galáxia satélite que orbitava o disco galáctico do lado das regiões desconhecidas. A Fire Fist, também conhecida como Companion Bash, ficava a 150 mil anos-luz de distância da galáxia conhecida. Os Nagai eram altos e magros, considerados quase humanos, tinham a pele clara, cabelos pretos, olhos cinzentos e feições angulares. Eles eram considerados atraentes, eram magros e frágeis para os padrões galácticos, mas sabiam disso e permitiam que os outros os vissem assim, para que quando chegasse a hora certa, revelassem suas verdadeiras habilidades. Eles possuíam reflexos rápidos como um raio e eram conhecidos por isso, além de carismáticos, onde eles se destacam por conta de seu alcance vocal aprimorado, os permitindo modular e adaptar sua fala. Descritos como calmos e hipnóticos, os Nagai podiam usar a voz para influenciar os outros, desde que sua voz pudesse ser ouvida e suas palavras entendidas. Com aspecto pálido, tinha uma expressão individualista, roupas estilosas e estilo de cabelo que dependia dos gostos pessoais e imagem que cada um queria transmitir. Os Nagai eram guerreiros intensos, focados e altamente disciplinados. Matavam sem hesitar se lhes conviesse, principalmente se fosse por honra. A honra era tudo para eles e se não a houvesse em matar ou se seu inimigo fosse fraco, a vitória não teria prazer. Caso a honra fosse arrancada de si, eles tiravam sua própria vida. Eles eram encontrados com facilidade na galáxia e ocupavam diversas profissões, como nobres ou soldados.
mas suas verdadeiras vocações eram para canalhas e ladrões. Sua tecnologia era avançada. Suas naves desafiavam um senso comum de design, capaz de muito mais velocidade e eficiência que a maioria das naves da Nova República. As armas também eram altamente avançadas. Os blasters sônicos Nagai eram capazes de rasgar a carne a nível molecular, e os próprios a consideravam uma arma dolorosa. Yuuzhan Vong, espécie nômade extragaláctica senciente que quase destruiu a Nova República e foi responsável pelas mortes de mais de 300 trilhões de seres sencientes durante a invasão à galáxia conhecida. Eles também foram conhecidos como os Filhos de Yuuzhan e chamados de Raça Escolhida. Fanáticos religiosos, eles viam a tecnologia mecânica como blasfêmia. Sua própria tecnologia era geneticamente modificada e puramente orgânica. Eles respeitavam profundamente a dor física a ponto de aderir ao sadomasoquismo e se esforçavam para melhorar suas capacidades físicas através de enxertos de órgãos. Curiosamente, os Yuuzhan Vong não podiam ser sentidos pela força, embora fossem suscetíveis a alguns ataques baseados nela. Eles também eram humanoides e, quando encontrados pela primeira vez na galáxia conhecida, acreditavam que era uma raça derivada dos humanos. Não continham rins e geralmente eram maiores e mais pesados que os humanos padrões. Sua pele era normalmente cinzenta, uma parte tinha um tom amarelado e seu sangue era de cor preto azeviche. Além de permanecer fora da presença da força, os Yuuzhan Vong também não eram afetados diretamente pela maioria dos poderes da força. No entanto, era possível afetá-los de forma indireta. Sua cultura era centralizada em sacrifício e geralmente glorificavam a dor como um estado de vida, pois acreditavam que, assim como seus deuses, estariam sacrificando seus corpos para um propósito maior. Sua sociedade funcionava em um sistema de castas, variando do Supremo Soberano, que detinha o controle sobre todas as outras castas, a casta dos Shapes, que eram cientistas supervisores da biotecnologia Yuuzhan Vong, casta sacerdotal, que era imensamente poderosa nessa sociedade, impondo as leis políticas, jurídicas e religiosas, a casta guerreira, que servia como exército Yuuzhan Vong e o seu ramo militar, e a casta Intendant, que mantinha a sociedade Yuuzhan Vong funcionando, responsável pela economia e notavelmente vista como a menor entre as demais. Então, o que acharam dessas espécies? Já as conheciam? Comenta aí pra gente qual delas você mais gostou. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Magníficos, não são?